Ser criança, direitos. Vamos aprender na aula de hoje. Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de Cidadania, Moral e Ética, nós vamos falar sobre ser criança e conhecer os direitos das crianças, certo? Vocês sabiam que as crianças também têm seus direitos? Tem sim, e para isso existe um estatuto, é um documento que garante todos esses direitos, certo? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses direitos que toda criança tem. As crianças, elas merecem tudo que existe de melhor, porque são seres indefesos que precisam de cuidados. E para isso foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque nele tem todos os passos das proteções que eles merecem. Todas as proteções, todas as leis que as crianças têm direito, tá bom? Então, nós vamos falar aqui, começar falando sobre a educação. O que é educação? Educação é que a criança tem direito de ir à escola, ela tem direito de estar na escola. Criança não pode trabalhar. O lugar de criança é na escola. Mas um direito que a criança tem é a igualdade. Isso mesmo, ela tem que ser tratada de forma igual, né, às outras crianças. Nenhuma criança tem que ser tratada melhor que a outra. Isso, na nossa escola, nós temos que observar se estamos sendo bem tratados, né? Tia trata todo mundo da mesma forma, porque tia ama todos igualmente. Não é permitido tratar um de uma forma e outro de outro, tá bom? Então, toda criança tem direito à igualdade. Mas um direito que a criança tem é a proteção. As crianças, elas não sabem se proteger sozinhas, então elas precisam ser protegidas por seus pais e familiares, certo? Então, esse estatuto que garante às crianças todos esses direitos também fala sobre a proteção. O que mais, tia? Tem mais direitos? Tem sim, tem muitos mais direitos. A gente está falando aqui só sobre alguns, tá bom? Aqui, tem direito à alimentação, saúde e moradia. Toda criança tem direito a ter suas refeições, né? Tem criança que não tem o que comer e isso está fugindo do seu direito. Ela tem por direito ter as refeições por dia, né? Tomar café, lanchar, almoçar, lanchar novamente, jantar e lanchar. Toda criança tem direito à alimentação de qualidade, tá bom? E à saúde também. Todas elas têm direito a ter atendimento médico quando necessitam. Tem direito a ter uma casa, né? As crianças não podem morar na rua. Isso não está certo, não está dentro da lei. A lei fala que as crianças têm que ter a sua moradia. Pertencer a uma família é por direito da criança pertencer a uma família. As crianças não podem viver sozinhas, elas têm que pertencer a uma família. Esse é mais um direito que o Estatuto garante. Ter um nome e pertencer a um país. Vocês acham que depois que a criança nasce, ela tem por direito de ter um nome, ela tem que ser registrada, que tem um nomezinho completo e que pertence ao país que ela nasceu. Então, todas as crianças têm esse direito também. Olha só, ser socorrida em primeiro lugar em caso de acidente. Como assim? Se as crianças sofrerem um acidente, né, em um acidente tiver, por exemplo, em um carro, tiver 2 adultos e uma criança, a primeira pessoa que deve ser socorrida é a criança. Isso está aqui, ó, no Estatuto da Criança e do Adolescente. A primeira pessoa a ser socorrida não é para ser um adulto, não. Tem que ser a criança, tá certo? Isso é por direito. Receber tratamento adequado se tiver algum tipo de deficiência. Existem alguns coleguinhas que não têm, né? Eles não conseguem se movimentar sozinhos, tem algum tipo de deficiência, então eles têm direito a ter um tratamento especial por isso, tá bom? Então esse é mais um direito garantido para as crianças. Crescer e viver em solidariedade entre os povos. Toda criança tem direito de crescer, tem direito a ter solidariedade, tanto de praticar quanto de receber e viver entre os povos, tá bom? Então, tia falou aqui para vocês alguns dos direitos que o Estatuto da Criança e
do adolescente garante para as crianças, para que elas sejam bem tratadas, que elas vivam bem, que elas tenham uma família, que elas possam ser cuidadas no hospital quando precisarem, que elas possam ser socorridas quando precisarem, que elas tenham uma alimentação correta, que elas tenham acesso à escola. Então tudo isso não é da nossa cabecinha que a gente inventa, não. Está tudo registrado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então hoje nós falamos na nossa aula de Cidadania Moral e Ética sobre ser criança e os direitos. Na nossa aula de arte de hoje, nós vamos continuar falando sobre as tintas. Esse assunto que é muito bom, né, de falar e também é muito bom de usar. Quem aqui gosta de desenhar, fazer aquela arte bem colorida usando as tintas? Eu adoro! Então, continuando falando sobre esse assunto, hoje nós vamos falar sobre um artista que adorava utilizar as tintas de formas diferentes. As obras dele eram feitas de formas diferentes, como grafismo. Você sabe o que é grafismo? E vocês sabem de quem nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de Paul Klee. Isso mesmo, peguem aí o livrinho de arte e acompanhem o assunto tintas, o que nós estamos falando, ó, sobre Paul Klee. Paul Klee, ele gostava de praticar o grafismo. Tia, e o que é grafismo? Vocês vão observar aí na página de vocês, né? De arte. Uma arte bem bonita com grafismo, como esse aqui, ó. Bem parecido com esse aqui que Paul Klee fez. Vocês vão observar aí na página 13 e 14 que Paul Klee, ele realizou grafismos como esse. Olha só que lindo. Ele utilizava tintas para formar esses desenhos aqui com formas não tão tradicionais. E eu trouxe outro exemplo aqui, ó. Ele gostava de usar a criatividade para fazer o grafismo. Então hoje vocês vão observar aí no livrinho de vocês, e nossa atividade também vai ser sobre isso. Vocês vão reproduzir um grafismo parecido com o de Paul Klee. Olha que responsabilidade. Caprichem, hein? Porque olha os grafismos que ele fez. Tudo bem bonito. Então, prestem muita atenção no material que vocês vão usar e também na forma que vão fazer. Observem as formas que ele fez, ó. Ele fez as formas bem bonitas e pratiquem. Vocês podem até testar com caneta antes de fazer no livro, tá bom? Então, prestem muita atenção no grafismo que vocês vão fazer.